A paz esteja com todos. Meu nome é Miguel e sou um discípulo de Emanuel e tenho o compromisso de pregar a verdade conforme a reta justiça. Tema: as 10 mentiras. Antes de começar, vamos ler um versículo. Jeremias 31 verso 31. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, essa minha aliança que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a promessa do Criador, o nosso Pai justo e bom, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. A maioria dos religiosos dizem que o Filho veio para mudar os ensinamentos do Pai. Isto não é verdade. Podemos confirmar no próximo verso. João 6 verso 44. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, sendo assim. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. O Filho nos ensinou que quando queremos ter certeza se um fato procede ou não, devemos procurar 2 ou 3 testemunhas. Porque assim encontraremos a verdade. Então já temos a palavra do Pai, a palavra do Filho e agora vamos buscar mais uma testemunha. O nosso mensageiro conhecido como Paulo. Hebreus 1 verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Como todos sabem, eu tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho segundo a reta justiça. Primeira mentira: domingo. O maior engano que os religiosos cometeram é dizer que o domingo é o dia do Senhor. Porque o Pai criou todos os dias e nenhum dia tem este nome. Eles tentam se justificar dizendo que o Salvador ressuscitou em um dia de domingo. Isso é mais uma mentira. E o Filho nos avisou que os homens darão conta de todas as palavras torpes que falarem. Confira. Mateus 12 verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Segunda mentira: Sexta-feira Santa. Como todos que leem a Bíblia sabem que o único dia declarado santo é o 7º, o Shabat. Observação: o Criador não criou sexta-feira e sim o 6º dia, e assim fica provado que isso é mais uma mentira que saiu da boca do seu pai, o diabo. Uma nota: o Criador criou os dias no gênero masculino e o diabo adulterou e passou para o gênero feminino. No caso de dúvidas, confira no livro de Gênesis. Terceira mentira: o pecado original. Antes de comentar, vamos ler 3 textos ditos pelo Salvador. Primeiro texto, Mateus 21 verso 16. E perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e de criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. Segundo texto, Mateus 18 verso 13. Disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Terceiro texto, Mateus 19 verso 14. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Isto é o que disse o Salvador a respeito das crianças. Eu particularmente entendo que um recém-nascido ou criança de peito não tem capacidade intelectual para desenvolver pensamentos maus ou bons. E ainda que os tenha, não tem condição de realizá-los, visto que pecamos por pensamentos, palavras e obras. Mediante esse pensamento, pergunto eu, qual é o pecado que uma criança de peito tem? De acordo com os textos lidos, eu entendo que o pecado original é mais uma invenção mentirosa.
Quarta mentira, dia de todos os santos. Eu creio no Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. E de acordo com sua palavra não há santo nenhum além dele que ele dedicou algum dia. Então isso é mais uma mentira do maligno. Quinta mentira, Velho e Novo Testamento. Sempre que eu examino as Escrituras, nunca achei em lugar nenhum que Deus se referiu à sua palavra como Velho Testamento ou Novo, e sim a primeira e segunda aliança, nas quais contém seus preceitos e mandamentos e são eternos. Portanto, o termo Velho Testamento não vem do Criador e sim do homem mau, aquele que se opõe ao Criador. Confira. Jeremias 6 verso 10 A quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, e eles não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor se lhes tornou em opróbrio. Nela não tem prazer. Sexta mentira, aniversário. Todos que conhecem as Escrituras sabem que o Criador nunca mandou comemorar aniversário. As Escrituras só relatam 2 comemorações de aniversários. Primeiro aniversário do faraó, Gênesis 40 verso 20 E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. Segundo aniversário de Herodes, Marcos 6 verso 21 No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados, o rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei, e prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas, por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. No meu entendimento, isto é um exemplo abominável e maligno, e eu considero como a festa da morte, e digo para todos aqueles que desejam seguir o Pai e o Filho em espírito e em verdade, que repudiem este tipo de festa, e assim se livrar do mal de uma vez por todas. Sétima mentira, Dia das Mães e Pais. Quem conhece as Escrituras sabe o que o nosso Pai justo e bom manda fazer referente aos pais. Efésios 6 verso 1 Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E nada podemos acrescentar ou diminuir com respeito à palavra do Criador. Oitava mentira, Natal. Todos que leem a Bíblia, inclusive os pastores, sabem que o Natal, o dia 25 de dezembro, não tem amparo na primeira e na segunda aliança. Portanto, é uma festa profana, idólatra e vergonhosa para todo aquele que adora o Pai e o Filho em espírito e em verdade. Portanto, aconselho os amados irmãos que se livrem de todo este mal, para que possam se apresentar diante do Pai e do Filho com pureza de alma e de espírito. Para maiores esclarecimentos, há 2 vídeos no canal. Feliz Natal e Ano Novo. Vejam para mais detalhes. Nona mentira, batismo de criança. Sobre isto o que de João, o Batista. Para saber, vamos conferir em Mateus 3 verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água, para arrependimento dos pecados. Este modelo veio do céu, e quem muda a palavra do Criador tem esta punição.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22 verso 18. Porque batizar uma criança se o próprio Salvador se batizou com 30 anos? Então, para não ser punido, é melhor seguir o exemplo do Salvador. 10ª mentira, modelo de saudação, paz do Senhor. Este é um modelo estranho às Escrituras, tanto na primeira quanto na segunda aliança. E tudo que não está escrito seja anátema, confira. Gálatas 1 verso 8. Contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Quero chamar a atenção que este modelo confronta o próprio Salvador, confira. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco, e, dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20 verso 19. Este trabalho foi feito não para criticar as religiões, pois cada um tem seu livre direito de escolha, como também sabemos que tudo que o homem plantar colherá. Portanto, cada um está avisado que estas palavras não saíram da boca de Deus, e sim da boca do inimigo. Ofereço este verso a todos. Mateus 4 versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém.